Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos alegres. Creio eu que todos os irmãos estão alegres porque encontrou o Deus da alegria. Nosso Deus é um Deus bom, fiel e verdadeiro. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite um texto que, por se tratar de um culto de família, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da família. E, de princípio, eu quero dizer que nós temos, a igreja tem duas famílias. Depois vocês vão ouvir eu falar a respeito das duas famílias. Nós temos uma família material e temos uma família espiritual. Vou lhe mostrar dentro da Bíblia. E nós muito se alegramos, principalmente pela a misericórdia de Deus para conosco, que somos felizes de termos este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de 4 ao 7. Aleluia. Eu falo, irmãos, pausadamente, e eu vou ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O versículo 7 nos diz: pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, parece que a palavra
não é muito assim compatível com o culto denominado família. Família. Mas eu quero ficar com o versículo de número 7 nesta noite. E nós observamos que Noé, patriarca Noé, ele se preocupou muito com a sua família. Noé se preocupou com a sua família. Glória a Deus, feliz a família que tenha o chefe, que tenha, aleluia, o esposo que tenha visão, que tenha visão espiritual. Feliz da família que tem um esposo que serve ao Senhor e que teme ao Senhor, que obedece a sua palavra, que crê na palavra de Deus. Este homem, certamente ele se preocupa com a vida da sua família. Ele quer ver a sua família salva, a sua família semelhante a ele. Como diz a Bíblia que Noé era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem sincero, um homem que andava com Deus. E Deus, olhando para o mundo, aleluia, a situação da época, diante dos prazeres da corrupção generalizada que verdadeiramente Noé, ele presenciava, ele vivenciava, ele estava no meio de uma geração corrupta, uma geração terrível, desobediente, desonesta, uma geração perversa. Mas eu pergunto, será assim como Noé? Será que nós também temos a mesma mente, a mesma fé, a mesma esperança, a mesma obediência? Será que nós cremos verdadeiramente que Deus pode fazer isso na vida nossa? Será que temos condições, irmãos, de mantermos a nossa família nos padrões da palavra de Deus? Será que nós temos esta condição? Ou estamos, aleluia, sem entender? Precisamos entender quando Deus fala conosco. Deus se agradou de Noé, aleluia, se agradou de Noé, e ele observando no meio daquela geração, daquele povo que a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito uma geração terrível, uma geração de um coração, aleluia, perverso, um coração, uma nação, um povo que não adorava a Deus, que não cria. E Deus se arrependeu de ter feito o homem, aquela geração. Deus queria verdadeiramente destruir.
Mas Deus, olhando para a geração de Noé, a vida de Noé, Deus mudou o plano para a salvação da vida da família de Noé. Deus, olhando e vendo a sinceridade de Noé, Ele disse: não tem como eu não agir, não tem como eu não ter uma solução para salvar esta família. Então Deus achou graça, ou Noé achou graça diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, prepara a arca para a salvação da tua família. Prepara a arca, Noé, para a salvação da tua família. Aleluia, porque eu vou mandar chuva com dilúvio, e vou destruir a todos. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Noé foi um missionário da época. A Bíblia diz que ele evangelizou. E a voz de Noé, segundo um historiador, ele que o martelo de Noé, quando batia lá na arca, se ouvia nos confins da terra. E o som daquela pancada do martelo de Noé, diz que se ouvia nos confins da terra, dizendo assim: arrepende-te. Mas o povo não deu crédito, o povo não obedeceram, o povo não acreditaram. Aleluia. E quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Com Deus não se brinca não, irmãos. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não é o homem para que minta. Ele fala e fala com verdade, com autoridade, porque Ele tem autoridade para falar e cumprir. E Noé, segundo a Bíblia, ele creu. E convidou, chamou, reuniu a sua família. Sem, Cã, Jafé, meus filhos, vamos trabalhar. Deus falou a palavra, e Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia, vamos trabalhar. E deram mão na ferramenta. Noé não foi questionar com Deus: será que vai acontecer isso mesmo, Deus? Não. Noé não foi questionar com Deus: mas naquele monte tão alto assim, Deus. Irmãos, às vezes falta em nós, ou às vezes temos, ou às vezes fazemos questionamento com Deus em relação a muitas coisas, muitas previsões que Deus tem para conosco, para com a família. Glória a Deus. E às vezes nós ignoramos, não cremos. Será que vai acontecer? Será que é mesmo? Será que vai ser assim como Ele está falando? E fica com dúvidas. Aleluia. Mas, irmãos, Noé creu e deu mão às ferramentas e começou a trabalhar. Amados irmãos, não é tempo de brincarmos. Deus falou a palavra, e a Bíblia diz que Noé pregou 120 anos, e o povo não se arrependeu. Mas a sua família foi salva.
Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados. Oh, irmãos, que todos nós que somos da família de Deus, somos da família de Deus. Aleluia. Somos materialmente aqui famílias. Homens, esposos, mulher, esposa, filhos, materialmente. E verdadeiramente nós temos um cuidado de Deus para conosco. Na vida material, nós não temos condições alguma de fazer tal coisa se o Senhor não nos permitirmos. A Bíblia diz que nada será feito sem a permissão dEle. Glória a Deus. E às vezes nós recusamos e não tiramos um tempo para se curvarmos diante dEle. Muitas vezes de agradecer pelo trabalho que Ele tem feito para conosco, para a família, materialmente falando. Irmãos, nós estamos vivendo os dias de bonança. Eu quero dizer, parece, não está a crise, não está esse problema, pandemia, mas observamos o cuidado que Deus tem para conosco, para com sua família. Nesse tempo que nós estamos passando, olha, crentes empregados, não está pedindo, não é? Não está se lamentando, não está dizendo que, não tenho o que comer, não tenho uma roupa para vestir, aleluia, não tenho condição nenhuma, estou parado. Glorifique a Deus que você está bonito, você está bonita, bem vestido, bem calçado, nessa pandemia, aleluia. Glorifique o nome do nosso eterno e poderoso Deus, porque a Bíblia diz que Ele tem zelo por nós. Ele zela, irmão, de você. Ele zela de nós, irmãos. Aleluia. Às vezes somos ingratos para Deus, cobramos muito dEle, questionamos a vez com Ele. Glória a Deus. Queremos mais do que Ele nos permite. Muitas vezes não estamos satisfeitos com o que Ele tem nos permitido, nos dado. Mas vamos entender, reconhecer, aleluia, e ver o trabalho dEle para conosco. Como Ele faz, irmãos? O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cuida de nós. Ele diz que Ele não deixa desamparado, diz as Escrituras. Ele não desampara os seus. Não, irmãos, não desampara os seus. Às vezes eu fico pensando e observando a minha vida e vidas de outros semelhantes a mim. Que condição tenho eu para ter tais do que eu possuo hoje? Nasci num berço, aleluia, glória a Deus. Pessoas sem condição financeira nenhuma. Meus pais, com 11 anos meu pai foi embora, deixou minha mãe com 5 filhos e gestante. Aleluia. Saí da escola, tinha 11 anos para ir trabalhar, e trabalhei e estou trabalhando até hoje. Aleluia. Deixou no teto azul, debaixo do teto azul, o céu. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus é um Deus que cuida dos seus.
E às vezes eu não sei nem agradecer. Muitas vezes não, é todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu agradeço a Deus e digo: não sou merecedor e não tenho como agradecer. Não tenho palavras para agradecer o Senhor pelo que o Senhor tem feito para comigo. Isto é zelo de Deus para conosco. E a nossa vida aqui, irmãos, nesta terra, você encontra-se nesta condição, porque Deus é com sua família. Deus é com você. Deus é com nossa família. Deus é cuidador da família dele. Aleluia. Glória a Deus. Ainda não se tinha ouvido falar, irmãos. Ali Noé estava numa situação que até então não se ouvia falar de chuva, nunca choveu. E Noé, no meio daquela geração ali, quando Deus falou, ele aceitou. Então observamos que Noé andava com Deus. Era um homem justo, temente. Deus viu a virtude moral de Noé. Era um homem que tinha virtudes e que Deus achou graça. Deus achou um coração sincero, uma vida pautada, aleluia, na sua presença. Não se corrompia com aquela geração, mas adorava a Deus, glorificava o nome do Senhor, juntamente a sua família. Aleluia. Então observamos que Deus salvou através da sua obediência, pelo seu mandamento, e ele acatou e preparou a arca para a salvação da sua família. Quem é a arca hoje? Faça uma pergunta para a igreja: quem é a arca hoje? A arca é o Evangelho. A arca é o Evangelho de Cristo, que a Bíblia diz que é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. O Evangelho é um poder de Deus, é a arca de hoje. Aleluia. Faça o possível, irmãos. Ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus vem buscar aqui uma família santa. Família santa, que é a igreja. Espiritualmente falando, a igreja é a família de Deus. Efésios 2,19, você lê na sua Bíblia, que hoje Jesus veio para o que era seus. A Bíblia diz, para os judeus, mas os judeus rejeitou. Então nós, como gentios, alcançamos a salvação. E Jesus veio trazer a reconciliação, ou a filiação a Deus. Ele veio para o que era seus. João 1:11. Mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, se fez filhos e filhas de Deus. Então Jesus veio trazer a filiação a Deus. A Bíblia diz que nós estávamos longe, distanciados. Isaías, ele diz que nós estávamos
do outro lado do muro. Nós não tínhamos condição de aproximarmos de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e quebrou esse muro de separação através da sua morte na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue para nos trazer a filiação a Deus. Aleluia. Hoje, irmãos, somos filhos de Deus, somos filiados aos céus. A Bíblia diz que nós se tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Privilégio, glorifique o nome do Senhor. Aonde você estava, sem direção, sem saber aonde ir, não tinha família, fazer como Samara de manhã, não tinha isso, nós não tínhamos filiação a Deus, irmãos. Então Jesus veio quebrar esse muro, e através do seu sangue nós alcançamos a filiação a Deus. Para alcançarmos esta salvação, a filiação a Deus, Jesus pagou um preço muito caro. Éramos cativos, nós não tínhamos condição nenhuma, irmãos, de aproximarmos do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e quebrou, aleluia, este muro de separação e nos afiliou a Deus. E esta igreja, em breve, aleluia, glória a Deus, que é a família de Deus, Xalamaçu, Menei, Cantaramanai. Jesus vem tirar ela deste mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus vem buscar uma igreja sua, especial, uma família santa, de caráter. Aleluia, uma família, aleluia, separada. Aleluia, uma família, glória a Deus, que verdadeiramente obedece a sua palavra. Qual pai, irmãos? Qual pai de família que quer ver os seus filhos desobedientes, que não quer aceitar o conselho do seu pai? Qual pai que aceita um filho retrucar a ele, desobedecer a ele, xingar, espraguejar, não acreditar nele, não levar confiança nele, não respeita? Aleluia. Aí nós encontramos Eslaim dizendo assim aos sacerdotes, lá em Malaquias, capítulo de número 2, se me foge a memória: se eu sou pai, aonde é que está a minha honra? Se eu sou pai, aonde é que está o meu respeito? Irmãos, qual é o pai que não desgosta de um filho desobediente? Mas Deus é um Deus tão misericordioso, irmãos, mesmo sendo filiado a Ele, ainda desobedecemos, mas Ele continua nos amando, Ele continua nos abençoando, Ele continua cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. E um dia nós vamos ver Ele face a face,
face a face. Primeiro João, ele diz: olha, vede com grande amor que nos teve Deus, ou nos fez Deus, ser chamado filho de Deus. E ainda não se manifestou o que há se manifestar, mas quando ele se manifestar, veremos ele. Veremos ele e seremos como ele e viveremos com ele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Ainda não se manifestou, irmão, mas em breve Jesus vai se manifestar. Os sinais antecedem, os sinais estão dizendo: Jesus está voltando. Prepara, família de Deus, a igreja de Deus, família de Deus, família material. Aqui, pai, filhos, esposa, famílias espirituais, Pai, Filho, Espírito Santo. Certo pregador, parece que foi Bernardo Jones, ele disse que antigamente a família de Deus era Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora é o Pai, Filho, Espírito Santo e todos aqueles que fazem a vontade de Deus. É da família de Deus, irmãos. Nós somos a família de Deus. Nós não somos deste mundo, não, irmãos. Nós não somos deste mundo, não. Jesus disse: eu estou no mundo, mas não sou deste mundo. Nós não somos daqui, não, irmãos. Nós temos um país, aleluia, um país celestial. A nova Jerusalém está preparada, lá esperando essa igreja, esta noiva, é esta família que se prepara para ir para lá. Em breve, glória a Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos, esta igreja. Glória a Deus. Deus continue abençoando esta família. Família, glória a Deus, que honra, que obedece, que crê, que aceita tanta correção dele. Glória a Deus, que aceita o bem, como disse Jó, e aceita também o mal. Que Deus, a Bíblia diz que ele é o Deus que fere